Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou fazer a correção daquelas atividades que eu deixei no livro de vocês. São as páginas 102 à página 107. Páginas 102 e 103. Vamos investigar. Observe o trânsito em volta da escola para marcar adequadamente as opções a seguir. Claro, né, que vocês não deveriam ter ido à escola só para fazer essa atividade. Como vocês já tinham o hábito de ir para a escola, já têm uma ideia, né, de como que é o trânsito no entorno da escola. Trânsito é o fluxo de pessoas, de veículos, né? Letra A. O trânsito é agitado, tranquilo, no entorno da escola é tranquilo, né? Não é muito agitado, não tem muito movimento de carro, de pessoas. B. Em sua maioria, os veículos que ali circulam são automóveis, ônibus, caminhões, motos. Eu marquei, gente, 3 opções, mas é de acordo com a opinião de vocês. Quando eu falo no entorno ali, gente, é na rua principal da escola, né? Porque a gente sabe que ali próximo à escola tem uma avenida principal que ela é bem movimentada, né? Letra C. A sinalização existe e é respeitada, existe e não é respeitada, não existe, ela existe. Mas nem todos respeitam, né? Às vezes a gente vê motoristas fazendo conversão, né? Entrando em rua sem sinalizar direito, né? Letra D. Os pedestres e motoristas respeitam as regras de trânsito? Às vezes, né? Nem sempre. 2. Para você, o que deve ser feito para melhorar o trânsito em volta da escola? Bom, melhorar a sinalização, respeitar as leis de trânsito, dar a preferência para o pedestre, respeitar os lugares de estacionamento. Estas medidas que eu estou sugerindo, elas devem ser adotadas em todos os locais, né, onde o trânsito ainda não é bem sinalizado, onde as ruas ainda não são bem sinalizadas, onde o trânsito ainda não flui, né, de forma tranquila. 3. Identifique na cidade um lugar onde o trânsito seja congestionado. Na sua opinião, por que o trânsito neste lugar é assim? Congestionado é quando o trânsito ele não flui, gente. É quando o trânsito, os veículos ficam parados, né, por um bom tempo, ou se movimentam muito devagar. Geralmente, gente, nas principais vias de acesso à região central, principalmente em horário de pico. O que é horário de pico? É aquele horário que todas as pessoas estão indo trabalhar, é aquele horário que as pessoas estão saindo do serviço, retornando para suas casas, né? É o horário onde tem um maior volume de pessoas, tanto indo trabalhar quanto voltando do serviço. Neste horário, não sei se vocês já perceberam, né? O trânsito ele fica mais lento, ele fica mais congestionado, por conta do volume de veículos, né, nas ruas, nas vias. Quando você circula pela cidade utilizando meios de transporte, que tipo usa? Particular ou público? No meu caso, eu utilizo o público. No caso de vocês, aí cada caso é um caso, né? De acordo com a vivência de vocês. 5. O transporte público atende às necessidades da população? Explique. Nem sempre, né, gente? Nós constantemente a gente costuma assistir em reportagens, né, em telejornais, a situação caótica dos transportes públicos. A gente costuma ver ônibus lotados, né? As pessoas demoram muito nos pontos de ônibus, à espera de um transporte para ir embora, para ir trabalhar. Os ônibus eles são precários, né? Não tem uma boa estrutura, são sujos, costumam estragar, costumam quebrar, e isso acaba causando transtorno para toda a população. Geralmente os horários eles não são seguidos à risca, né? Então as pessoas acabam tendo que esperar um bom tempo. E quando esse transporte público ele não é oferecido com qualidade, pessoal, vai impactar de forma negativa como um todo. Por quê? Aquelas pessoas que têm veículos particulares, elas vão optar por
ir trabalhar em seus veículos particulares. O que é que vai acontecer? Vai ter um maior número de veículos nas ruas, o que pode ocasionar também, contribuir, né, para o congestionamento, para o trânsito congestionado. Um outro fator também, maior emissão de poluentes na atmosfera. 6. Escreva 2 problemas agravados pelo trânsito em sua cidade. A poluição atmosférica, a dificuldade de circulação, a poluição sonora. 7. Escreva 2 ações que você pratica e que contribuem para diminuir os problemas causados pelo trânsito. Utilizar o transporte público seria uma destas opções. Respeitar as leis de trânsito, atravessar na faixa de pedestres, né? Páginas 103 a 107. Número 1. Observe a planta a seguir, da área central de Palmas, em Tocantins, e conheça um pouco mais da cidade. As plantas são representações destinadas a fornecer informações detalhadas de determinada área. Muitas vezes são utilizadas para representar áreas urbanas. Lembra que nós estudamos sobre plantas, sobre maquetes e mapas? As plantas, elas são uma forma de representar um determinado espaço, um determinado local, uma determinada área. As plantas, gente, elas representam uma área menor. Logo, o detalhe nesta imagem, né, neste mapeamento é maior. A gente consegue ver quais são as ruas, a gente consegue ver onde estão as praças. Então, a gente consegue ter acesso a muitas informações através de uma planta. Nessa imagem aqui, é a planta central, né, como nós vimos aqui, da área central de Palmas, em Tocantins. Essa planta, gente, observem, nós temos aqui um canteiro central, né? Nós temos a Praça dos Girassóis, nós temos um marco do centro geodésico do Brasil, o Estado do Tocantins, a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. E temos várias ruas que se encontram, que se cruzam com outras ruas. Observem como que essas ruas elas estão distribuídas. O encontro de uma rua com outra rua, gente, acaba formando o quê? Um quadrado, né? Observem. Então, essas ruas elas estão em um formato retilíneo, em um formato reto. A cidade de Palmas, como nós já estudamos, foi uma cidade planejada. Ela não surgiu do acaso, né? Ela não surgiu do crescimento populacional, do crescimento urbano, ela foi planejada. Geralmente, as cidades planejadas, elas são planejadas em uma área, para se desenvolver em uma determinada área. A cidade de Palmas também é uma cidade mais plana. Como nós vimos, a cidade de Palmas, gente, ela foi uma cidade jardim, né? É uma cidade planejada nos moldes parisienses. Como assim? É uma cidade mais arborizada, é uma cidade onde não possuem prédios muito altos, né? Para facilitar a circulação do ar. Letra A. Que praça fica bem no centro da área mapeada? A Praça dos Girassóis. Nessa região aqui, ó, bem no centro mesmo. Qual é o nome do hotel mais próximo dessa praça? O nome do hotel mais próximo, gente, é o Hotel Estrela. Eu circulei aqui para vocês. Letra C. Como se chama uma das avenidas que corta a praça? Observem, avenidas geralmente são mais extensas, são mais largas, né? Possuem 2 mãos na circulação de veículos. 2 sentidos, né? 2 fluxos. Nós vamos ter como principal avenida cortando a praça, observem aqui, a Avenida Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, ele foi um presidente do Brasil. Letra D. Para que servem as ruas e avenidas de uma cidade? Para o trânsito e a circulação de pessoas e veículos, para que as pessoas tenham acesso a determinados locais, para que os veículos também acessem determinados locais. As ruas e avenidas, elas fazem parte, inclusive, gente, da mobilidade urbana, daquilo que nós já estudamos.
Número 2. Leia. Na planta da área central de Palmas, podemos observar as ruas, praças e avenidas que compõem o traçado da cidade. Por meio da comunicação entre essas vias de circulação, é que as pessoas se deslocam para os seus lugares de trabalho, estudo, compras, lazer. Por exemplo, se você mora na cidade, boa parte de seu trajeto de casa para a escola provavelmente é percorrido por ruas e avenidas. A maioria das cidades não surgiu como Palmas, que foi planejada. É o caso de Mariana, em Minas Gerais, uma das muitas cidades construídas ao longo de séculos, desde quando não havia muita preocupação com planejamento urbano. Por isso, lá as ruas e avenidas são bastante irregulares, bem diferente de Palmas, onde o traçado é retilíneo, onde o traçado ele é reto, né? Observem aqui a planta do centro histórico da cidade de Mariana. Centro histórico, gente, é onde estão as construções antigas, os museus, tá? Mariana, a primeira vila, cidade e capital do estado de Minas Gerais, fundada no século XVII, foi um dos maiores centros de extração do ouro que era enviado para Portugal e outros lugares do mundo. Temos que lembrar que neste período o Brasil era uma colônia de Portugal. Já vimos o que era uma colônia, né? O Brasil não era um país independente. Ele era administrado, governado pelo rei de Portugal. Como tem seu casario original bastante preservado, é um dos mais importantes destinos turísticos históricos do Brasil, porque as construções antigas, né, os grandes casarões, estão preservados. Letra A. Que diferenças você observou entre as duas cidades no que se refere ao traçado? Palmas apresenta as ruas e avenidas com traçado retilíneo, formando quadrados ao se cruzarem. Mariana apresenta o traçado sinuoso e irregular, né, com ruas sem saídas, por exemplo. Então, Mariana, né, a gente consegue perceber a diferença de uma cidade planejada para uma cidade que cresceu no crescimento populacional, né, a partir das ruas também, de como as ruas elas foram criadas, né, foram abertas, foram construídas. Letra B. Qual desses traçados se parece mais com o da sua cidade? Por quê? Bom, gente, quando a gente pensa em Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte também foi planejada. A cidade de Belo Horizonte ela foi planejada para se desenvolver, gente, dentro dos limites da Avenida do Contorno, como nós já vimos. Então, ali dentro da Avenida do Contorno, o traçado das ruas ele vai se parecer mais com o traçado das ruas de Palmas. Como a cidade ela cresceu muito, Belo Horizonte, né, e extrapolou estes limites, nós vamos ter locais em Belo Horizonte, né, regiões em Belo Horizonte, que vai apresentar características do traçado de Mariana. C. Em qual desses traçados as pessoas encontram mais facilidade para se movimentar? Por quê? No traçado de Palma. Os cruzamentos entre as ruas facilitam o deslocamento e não existem ruas sem saída, né? Por exemplo. Então não corre o risco da pessoa ficar perdida, da pessoa não saber o que fazer. Assim, ficar perdida corre, tá, gente? Mas por exemplo, quando tem rua sem saída, e aí? Para onde que a pessoa vai, né? 4. As fotografias a seguir mostram paisagens de Mariana e Palmas. Observe-as. Esta aqui é a cidade de Mariana. Observem como são as construções, como são as ruas, né? O relevo de Mariana. A gente observa que é um relevo irregular, né? Com um relevo mais acentuado, com declive, com aclive. Agora, a cidade de Palmas, observem como ela é mais plana. Né? As construções são mais modernas também, diferente de Mariana. As construções em Palmas são mais recentes. Letra A. Que diferenças você observou entre as duas cidades no que se refere à paisagem? São cidades que possuem construções diferentes. Palmas tem construções mais modernas e Mariana construções mais antigas.
Outra diferença também é que Palmas é uma cidade plana e Mariana tem muitos morros. B. Compare as paisagens representadas nas fotos. Para você, além do planejamento, que fator interferiu no traçado das cidades? Por quê? O relevo, né? Que em Mariana é mais inclinado. O traçado da cidade vai obedecer a essas irregularidades no relevo, a esse desnível, né, de alto, baixo. Finalizamos a nossa correção. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.